2 da tarde, 10 minutos, estamos no ar com seu quadro Política do Dia, já acolhendo os nossos comentaristas do Sistema ao Dia de Comunicação, que tem dado o que falar. Esse povo está cada dia mais polêmico, e a gente gosta assim, porque é o que o povo pensa. Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Você está bonita hoje, Edna. Muito obrigada, você é um gentleman, boa tarde. Estou combinando com você, olha o Eliezer também veio de rosa. E aí, Eliezer, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, João Magalhães, queridos telespectadores, boa tarde a todos. Só quem perdeu o memorando foi João Magalhães, boa tarde, mas seja bem-vindo também, João, a gente gosta muito de você. Olá, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos a um assunto que tem repercutido muito desde ontem até hoje. Nós começamos a abordar aqui no Jornal Dia News, no quadro Política do Dia, e de certa forma, hoje, as equipes de reportagem do Sistema de Comunicação tiveram a confirmação de que o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, confirmou à imprensa que está na disputa pelo governo do estado do Piauí. A afirmação surge após uma reunião com Ciro Nogueira e com a deputada federal Iracema Portela, que se deu no final de semana. Silvio Mendes pode disputar pela terceira vez o governo do estado. O ex-prefeito de Teresina foi derrotado em 2010, no segundo turno, pelo ex-governador Wilson Martins, e em 2014 por Wellington Dias, quando se candidatou a vice na chapa de Zé Filho. Nos bastidores, este aceno de Silvio Mendes praticamente define a formação da chapa de oposição, que deve ter Silvio para o governo e Iracema Portela como candidata a vice. A dúvida agora é sobre a indicação para a vaga ao Senado. Insatisfeito com a negativa de Ciro, o ex-senador João Vicente Claudino pode ficar fora dessa composição oposicionista. JVC declarou recentemente que não teria interesse na vaga para o Senado, visto que ele já foi senador uma vez. Curiosamente, há 3 meses, o próprio ex-prefeito Silvio Mendes declarou que não tinha interesse em ser candidato. Ele deixou claro que não disputaria a cadeira ao Senado também. E PSDB e progressistas devem fazer agora uma bateria de pesquisas de intenção de voto para definir quem vai disputar o Senado. A reportagem completa está publicada no portal dodia.com e é assinada pelo nosso repórter Tássio Cruz. Eliezer Rodrigues, mais uma reviravolta na chapa oposicionista. Vemos aí um grupo de oposição bastante mobilizado, tentando formalizar uma chapa competitiva, apresentar nomes que realmente venham a conseguir uma boa viabilidade na perspectiva eleitoral, e o nome do ex-prefeito Silvio Mendes representa uma base de militância considerável aqui na capital do estado do Piauí. Já foi prefeito em 2 oportunidades, tem as suas ligações, é um gestor conhecido na sua forma de tratar pelos teresinenses, pelas lideranças da capital, e isso agrega sim numa disputa para o governo do estado. Nós estamos falando de 30% basicamente do eleitorado do Piauí estão concentrados na capital Teresina, e isso associado à figura de Iracema Portela como pré-candidata a vice-governadora, alguém que representa, na verdade, a patente de Ciro Nogueira como líder desse grupo de oposição. Seria uma forma de garantir uma pessoa diretamente ligada ao ministro Ciro Nogueira, acompanhando, negociando, articulando, fazendo parte do debate aqui no estado do Piauí. Então vejo com essa perspectiva, que a oposição realmente tenta se posicionar, e já que o ministro Ciro Nogueira tem sido um protagonista político em Brasília, junto ao governo federal, é natural que se pense em outros nomes para, assim, representar o grupo nessa disputa pelo governo do estado. Se realmente esses nomes colocados no momento não apresentarem uma boa perspectiva, um bom desempenho, e houver tempo, aí assume-se a possibilidade realmente do ministro Ciro Nogueira ser, sim, candidato a governador do estado do Piauí, próximo ano. Tudo vai depender do cenário ali, na época das definições do registro das candidaturas. Edna Maciel, como que você analisa o surgimento de Iracema Portela nessa possível candidatura para vice-governadora na chapa oposicionista? Estamos há muito tempo vivenciando um movimento que busca a transformação em nossa política nacional, dando mais espaço para a participação feminina. Já temos, na realidade, há um bom tempo, a vice-governadora foi Margarete Coelho, depois tivemos Regina Souza, e agora a possibilidade também de termos Iracema Portela como, quem sabe, vice-governadora do estado do Piauí. É positivo na sua avaliação, Edna?
vendo por esse olhar, né, da representatividade e de que não queremos ser cota só, sim. E Iracema vem com essa representatividade mais do partido, mais de marcação de espaço, ao meu ver, para o atual ministro da Casa Civil, para os progressistas, enfim. Ela é sim uma representatividade feminina, mas vem depois de que teve essa reviravolta, como nós mesmos acompanhamos e comentamos aqui, né? Surgiu a ideia de se formar uma chapa com os oposicionistas, né? Se formar aí com os nomes fortes, uma chapa única, um grupo oposicionista, melhor dizendo, e aí agora a gente já sai de cena por tudo que nós vimos e ouvimos de João Vicente Claudino, do empresário, ele fica à parte, e aí tem sim que ter alguém com representatividade acompanhando, o nome forte também de Silvio Mendes, forte aqui na capital, e que ainda vai ter, a gente também sabe que muita água ainda vai rolar, e ele ainda vai ter que ter o seu nome mais interiorizado, o seu nome mais articulado pelo Piauí, se realmente candidato ao governo do estado, como nós estamos vendo. E aí não temos mais também aquela ideia da terceira via, né? Seria a oposição mesmo, e os próximos capítulos que vão dizer o papel real de cada um desses atores aí, entre aspas, né? Desses representantes da oposição, que tanto se falou nesse tempo todo, e tantos nomes surgiram aqui, e creio que agora já vai se redefinindo e definindo. Isso só nos mostra que a política vai mudando mesmo conforme as circunstâncias, as conveniências e o dia a dia. E também o reflexo do que se resolve em nível federal, né? Você vê o que aconteceu com a mudança do nome do ministro, com as mudanças e a reorganização que o presidente Jair Bolsonaro fez, com a presença do ministro piauiense, o que reverberou e o que resultou aqui. E agora temos mais uma vez uma presença feminina na dobradinha dessa chapa majoritária. E você, João Magalhães, o que acha dessa possível formação de chapa oposicionista? Olha, Lívio e colegas, quando a oposição apresenta tais nomes, inclusive sinalizando qual nome deve jogar em qual posição, certamente tem dois objetivos. O primeiro é dar liberdade para que esses nomes trabalhem para se viabilizar junto a outras lideranças. Já que é para concorrer uma candidatura majoritária de oposição, então esses nomes passam a ter de fato a liberdade, a autorização de todo o grupo para conversar com deputados estaduais, deputados federais de oposição, prefeitos do interior, lideranças, vereadores e claro, enfim, dá a liberdade para que esses líderes políticos realmente passem a se apresentar como pré-candidato ao governo do estado, à vice-governadoria ou ao Senado. Mas é claro que também é uma estratégia na tentativa de mensurar como é que esses nomes chegam à população. Obviamente que o ex-prefeito Silvio Mendes é o mais conhecido dentre esses nomes da oposição, porque já governou Teresina, saiu da prefeitura com uma popularidade em alta, já concorreu ao governo do estado, portanto é um nome que não precisa mais ser bastante apresentado à população, a população já o conhece, e isso deixa ele à frente, vamos dizer assim, dos demais nomes que hoje compõem a oposição e que tem essa disposição de concorrer ao governo do estado ou a outro cargo majoritário. Mas, enfim, eu vejo essa estratégia da oposição mais ou menos nestes dois sentidos. Primeiro, para dar a liberdade para que esses nomes trabalhem para se viabilizar junto a lideranças de oposição, tanto na capital quanto no interior, assim como também mensurar qual é o reflexo disso, qual o impacto disso junto à população. Aí, daqui a 3, 4 meses, certamente todo esse grupo volta a se reunir, liderado pelo senador e ministro Ciro Nogueira. A gente não pode esquecer que a oposição tem nomes fortes, mas o grande mentor político desse grupo é o ministro Ciro Nogueira. Então é ele quem vai avaliar, certamente pesquisas serão feitas e aí vamos ver como é que de fato esses nomes vão se comportar, se vão conseguir de fato se viabilizarem. E claro, como ainda tem muito tempo
e muita água para passar por baixo da ponte no que diz respeito à formação das chapas majoritárias, principalmente da de oposição, com certeza lá na frente a gente vai ter um cenário mais claro e uma conjuntura mais atual para saber de fato como é que esse grupo vai estar caminhando. Só acrescentando uma informação para você que nos acompanha no Política do Dia, já foi destaque aqui no Sistema de Comunicação que a partir dessa formação de chapa oposicionista, esses nomes, esses atores que estão sendo apontados como possíveis candidatos, pretendem rodar pelo interior do estado do Piauí, fazendo justamente o que foi dito por João Magalhães, Edna e o Eliezer, testando a aceitação junto ao eleitorado, que este é um dos pontos vitais a se fazer a partir de agora. Todos os detalhes no portaldodia.com. E é também no portaldodia.com que nós temos o seguinte destaque, porque o vereador Edson Mello, do PSDB, comentou para a gente os principais temas que foram debatidos entre ele e o senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. De acordo com o parlamentar, atraso na vacinação e política partidária estão entre os principais assuntos que foram conversados. Vamos acompanhar. Quer dizer que nós tratamos também sobre vacinas em Teresina. Nossa preocupação com relação a Teresina está bastante atrasada na vacinação em relação a outras capitais brasileiras. E nós comunicamos essa nossa preocupação ao ministro Ciro Nogueira e o mesmo se comprometeu em se inteirar e tentar contornar essa situação desfavorável à cidade de Teresina. E com relação à política, nós estamos bastante afinados. PSDB e PT vão marchar juntos e se especula com relação à formação da chapa majoritária. O que acontece hoje com relação à chapa majoritária? Nós temos praticamente 3 nomes, um potencial de, no caso do ministro, senador Ciro Nogueira, não for candidato, poderá ocupar formar essa chapa, que é o doutor Silvio Mendes do PSDB, a deputada Iracema Portela e o ex-senador João Vicente Claudino pelo PTB. Então isso está sendo especulado. Eu acredito que antes do final do ano nós definiremos essa chapa, baseado principalmente em pesquisas e na decisão do senador Ciro. Edson Mello, um tucano muito experiente, João Magalhães ainda contando em sua articulação com a presença de João Vicente Claudino pelo PTB na chapa oposicionista disputando ao Senado Federal. Mas já é de conhecimento público, inclusive foi declarado aqui pelo próprio João Vicente Claudino, no quadro Política do Dia, de que o interesse dele é ser candidato pela oposição. Candidato não terceira via, o representante da oposição. Se não for assim, eles preferem ser apenas um eleitor. João, temas sobre esse assunto, sobre esta reunião entre Edson Mello e Ciro Nogueira. Faltou alguma coisa? Olha, Lívio, certamente esse encontro debateu exatamente o que a gente esperava. Para pontuar críticas à gestão do prefeito, doutor Pessoa, afinal de contas, o PSDB é o principal partido de oposição ao prefeito, assim como o senador Ciro Nogueira sempre demonstrou que não está bem à vontade com a gestão da Prefeitura de Teresina, sempre demarcando ali um território, até porque a gente sabe que a gestão municipal hoje enfrenta problemas sérios, tanto administrativos quanto de popularidade, e nenhum político vai querer atrelar sua imagem a uma gestão que é, até certo ponto, desastrosa em alguns aspectos. Então, com certeza, as críticas à gestão do prefeito Dr. Pessoa foram bem presentes, estavam bem presentes nessa conversa, principalmente agora com essa questão do atraso na vacinação aqui da capital em comparação a outras cidades. Com certeza também, claro que não faltou política, afinal de contas, está muito claro que PSDB e progressistas vão marchar juntos. Eles compartilham da mesma estratégia de que é preciso marchar junto, que não há espaço para uma terceira via, portanto, é melhor que a oposição se entenda e lance uma candidatura sozinha, mas que seja bastante competitiva, claro, para enfrentar a chapa majoritária governista, que ainda não está montada, mas pelo menos o carro-chefe, né, da chapa, que seria o candidato a governador do estado, pelo menos é definido nos bastidores, e o próprio ex-presidente Lula citou, que a gente já sabe, Rafael Fontelli, secretário de Fazenda. Então essas conversas no âmbito administrativo e no âmbito político, elas eram absolutamente naturais. Vamos para o nosso próximo assunto, porque o relator da CPI do transporte público aqui da capital,
criticou a possibilidade de relatório apresentado pelo presidente da mesma CPI, Edilberto Borges. Para Enzo Samuel, do PDT, está havendo uma confusão nas atribuições. Esse centro de apoio, você, para ter uma ideia, vai ser realizado vários tipos de políticas públicas. Lá nós vamos ter acompanhamento psicológico para essas pessoas que sofreram trauma. Nós tivemos uma pequena confusão com o material. Rafael, me confirma se o material do Enzo já está à disposição, porque nós estamos falando, só contextualizando a você de casa, nós tivemos um contato com o vereador Edilberto Borges, que é presidente da CPI, e ele teria afirmado que está marcado para a próxima semana a apresentação do relatório concluindo as ações da CPI. E é também importante destacarmos que Dudu já adiantou de que umas possibilidades de apresentação de soluções seria de uma nova licitação. E nós vamos acompanhar agora o material do Enzo Samuel criticando esta antecipação do presidente da CPI. Agora sim, material certo no ar. Sempre tenho afirmado aqui nesta casa que a CPI ela tem um procedimento legal a ser respeitado. Respeito todos os membros desta CPI. A CPI é composta pelo presidente, pelo relator e mais 3 membros e seus suplentes. Eu entendo que dentro da legalidade, quem primeiro apresenta o relatório é o relator. E somente se houver divergência é que outro membro pode apresentar um relatório. Eu não tenho nada contra os membros apresentarem ou o presidente. Todavia, é preciso se respeitar a legalidade. Primeiro o relator apresenta. Se houver divergência, aí sim que é colocado outro relatório para a votação. Senão, assim não fazia sentido a figura do relator dentro da CPI. Sobre a questão do mérito em si, você acredita nessa proposta de contrato emergencial para o transporte? Como é que você avalia essa situação? O mérito em si, eu acredito que a gente deve apresentar no momento que apresentar o próprio relatório. A gente não pode fazer antecipação de juízo de valor, mas apresentaremos propostas que a gente acredita que possa vir ajudar na melhoria do sistema de transporte público de Teresina. O que é importante, independente de qualquer coisa, que a prefeitura ela possa ampliar esse serviço, porque hoje nós sabemos que existe uma quantidade das ordens de serviço de números insuficientes para atender a população teresinense. Nós temos reclamações de que os ônibus a partir das 18 horas param na cidade, então o que a gente quer é colocar mais ônibus na rua. Se vai ser através de novas empresas, com as mesmas empresas ou não, no final do relatório nós vamos decidir isso. Eliezer, o clima é de insatisfação. É verdade, Lívio, mas eu acredito no que a própria palavra significa. O relatório tem que ser do relator. Então, o relator é que tem essa atribuição primordial de relatar, de descrever, de colocar as informações no papel a respeito de tudo que foi apurado. É claro, a criação da CPI partiu do vereador Dudu, ele presidiu os trabalhos, ele coordenou as oitivas, ele liderou trabalhos de fiscalização em órgãos públicos, nas sedes das empresas concessionárias, mas enfim, tudo isso vai ser apresentado em um relatório que está sob a responsabilidade principalmente do vereador Enzo Samuel, do PDT. É claro que em todo processo legislativo, a figura do relator, ela acaba ganhando destaque, acaba trazendo ali um posto de visibilidade. Não é à toa que em diversas matérias briga-se para se ser o relator de um determinado projeto, de uma determinada CPI, proposta, enfim, porque exatamente os holofotes se voltam para o relator, que tem toda essa gama de informações e vai dar um determinado significado a elas. Aí a intenção já é de se fazer um uso político, de tentar realmente atribuir a si o resultado de um trabalho tão esperado pela cidade. Mas vamos realmente esperar que se tenha um resultado efetivo, que uma solução seja apresentada e de forma bem fundamentada. O próprio vereador Enzo antecipou que se houver aí um conflito de informações ou de conclusões, um segundo relatório pode ser produzido. E então, é preciso se apurar com muita tranquilidade, com cautela, todo esse processo para não se terem ali conclusões precipitadas, errôneas, que prejudique essa crise ainda mais, que aprofunde essa crise do transporte coletivo. Então vejo dessa forma que o vereador realmente venha apresentar um bom resultado e um resultado prático à cidade de Teresina. Edna, é até compreensível observar
essa ansiedade dos parlamentares em apresentar o relatório, a conclusão da CPI do transporte público. É um assunto muito caro à nossa sociedade, todo mundo quer saber o que esses trabalhos parlamentares podem apresentar de solução para o nosso transporte público, que na atualidade não existe, todo mundo quer saber. Por isso eu acredito que até um vereador possa estar atropelando o outro, mas eu acredito que é por conta da temática, que é muito polêmica e causa esta ansiedade na população. Bom, colegas, mas principalmente gostaria de colocar a parte do holofote, que vereadores, que partidos, que os envolvidos também querem, né? É claro que o interesse maior de uma CPI é que ela traga bons resultados, independente de quem é o relator, de quem é o presidente. O que se aguarda com ansiedade, como você pontuou, são os resultados de uma CPI tão importante. Por ser uma pauta e uma agenda que rende tantas polêmicas, tantos resultados, tantos outros temas ao redor agregados, é claro que os políticos, é claro que os vereadores, não só no seu papel de fiscalizadores, mas como também políticos, querem sim essa luz, né? Querem sim aparecer positivamente. Então, é claro que uma CPI também tem seu começo, meio e fim, ninguém quer que seja uma CPI sem conclusão, né? Todo mundo quer resultados. E agora a CPI já não traz mais tantos holofotes, tantos resultados, tantos depoimentos, porque já estamos no final, na conclusão, mas é um momento muito importante. Então, embora o vereador Enzo tenha colocado muito bem, né, que se tiver que ser refeito, se tiver que ser reapresentado o texto, enfim, não importa, vão trabalhar em cima disso, cada um fazendo o seu papel, mas tem sim essa parte política, essa parte em que cada um quer trazer para si e quer mostrar um trabalho bom, e é claro que são pontos que são conquistados e mostrados aí, jogados para a plateia, que é o eleitor, que é o cidadão, que quer sim um transporte de qualidade e que é claro que vai dar ponto positivo para quem conseguir trazer a melhor proposta e defender melhor o seu direito. Verdade. Próximo assunto. O vereador Evandro Ide comenta para a gente a filiação de Charles da Silveira ao PDT e garante, já está sendo definida uma agenda para Ciro Gomes, presidenciável, vir ao estado do Piauí trabalhar essa pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Visita aqui os 3 vereadores do PDT aqui na Câmara Municipal, o vereador Alain, o vereador Enzo, o vereador Evandro, já falando como membro do partido, tratando também da data de filiação. A gente quer fazer um evento assim que possível por conta da pandemia, bem bacana, mas também tratando já de eleições de 2022, essa parte mais política do PDT em todo o estado do Piauí, não só aqui na cidade de Teresina. Então, nomes como, por exemplo, do professor Charles engrandece qualquer partido, engrandece qualquer movimento. Nomes como, por exemplo, o convite que nós fizemos ao professor Cleber Montezuma também engrandece qualquer partido. Nomes como nós temos já dentro do partido, Dr. Joaquim Almeida, advogado renomado aqui no nosso estado, engrandece qualquer partido. Então, são pessoas que nós temos dentro do partido que são livres, não só eles, mas todos os outros que compõem o PDT, para almejar, para buscar, para lutar pelos seus espaços, seja com candidatura, seja ajudando sem serem candidatos, enfim, todos aqueles que queiram fazer com que o PDT cresça, justamente vinculando ao projeto nacional de Ciro Gomes. Ele revelou se quer a candidatura federal, estadual? Como é que está o entendimento? Não, na realidade, anteontem nós nem tratamos sobre isso, mas foi na conjuntura total estadual aqui no nosso Piauí. Ciro Gomes virá ainda nesse segundo semestre, dos meses de outubro, novembro mais ou menos, ele estará presente aqui também falando com todos, já estamos vendo com a sua agenda a data mais provável. A gente não quer trazê-lo somente em Teresina, a gente quer ver 1 ou 2 cidades do interior do estado para que ele possa também, então tem que ser uma coisa bem programada para que a gente não tenha qualquer empecilho. E ainda mais, por conta da pandemia, a gente retardou um pouco mais essa vinda dele, porque nós queremos fazer um evento, com palestra também dele, Ciro Gomes, falando do Plano Nacional de Desenvolvimento. João Magalhães, encontrar Charles da Silveira do PDT, de certa forma, até um caminho natural, hein?
Com certeza, a gente sabe da ligação política que eles dois, Charles da Silveira e Evandro Eide, sempre tiveram, e agora então os dois coordenando, vamos dizer assim, o PDT no Piauí, isso não deixa de ser algo natural. É bom a gente destacar também que Charles da Silveira tem uma capacidade de articulação política que é reconhecida. Verdade. Ele sempre era visto como uma espécie de mentor político e administrativo lá na gestão da Prefeitura de Teresina, quando o município era governado pelo ex-prefeito Firmino Filho, e leva essa bagagem, essa experiência agora para ficar a serviço do PDT, que tem um projeto nacional bastante claro. Ciro Gomes, que foi candidato a presidente do Brasil nas últimas eleições, tem novamente esse desejo, já percorre o país apresentando o que ele chama de plano de desenvolvimento, né, do Brasil, e aí certamente deve vir ao Piauí nesse segundo semestre, como bem anunciou o vereador Evandro Eide. Então é um processo de fortalecimento do partido, mas a gente sempre precisa registrar que, pelo menos por enquanto, o PDT continua sendo coordenado no Piauí por um político do Maranhão, o ex-prefeito de Itimão, Chico Leitor, que é um político experiente, sem dúvida nenhuma, conhece até a realidade da política piauiense, mas está preocupado e vai disputar as eleições do outro lado ali do Rio Parnaíba. Portanto, o PDT precisa, de forma urgente, eu diria, tentar indicar logo um presidente da Executiva Estadual aqui no Piauí, para que o partido não perca mais tempo e continue trabalhando aí para fortalecimento, né, para conseguir viabilizar chapas ao parlamento, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. E a chegada de Charles da Silveira pode contribuir muito neste sentido, tanto de fortalecer a chapa com nomes, mas também no que diz respeito à articulação política, a melhorar o discurso da sigla. E claro, com Charles da Silveira, o PDT fica aí como um partido muito próximo desse campo, que tem outros líderes, né, como o próprio ex-candidato a prefeito de Teresina, Kleber Montezuma, o ex-prefeito Silvio Mendes, enfim, um partido que fica ali muito próximo a esse grupo político que hoje está na oposição ao governo do Estado. Já tivemos visita de Jair Bolsonaro, atual presidente brasileiro, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora a confirmação de uma negociação para uma agenda de Ciro Gomes. O Piauí está prestigiado, Eliezer. Com certeza, o Piauí é um estado importante, já tem registrado um peso importante no que diz respeito ao resultado de eleições presidenciais. Nesse sentido, os pré-candidatos se mantêm atentos. Os estados serão visitados e ninguém quer deixar de ter um contato com possíveis eleitores, deixar sua mensagem direta à população. Ciro Gomes tenta se construir como uma via alternativa, tentando romper esse clima de polarização entre esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, ser um nome aí para agregar em campos, em ideologias diferentes. Enfim, vamos saber como a população vai reagir à presença de Ciro Gomes, e é importante dizer que a visita de um presidenciável não agrega simplesmente a um projeto pessoal, porque ninguém é candidato de si só, ninguém vence uma eleição sozinho, e isso soma também para as suas bases aqui no Piauí, ao PDT do estado do Piauí, que busca um crescimento, que busca consolidação, que deve lançar chapas proporcionais, e tendo um presidenciável experimentado, alguém que já ocupou o cargo de ministério, governo de estado, prefeitura de capital, alguém que já disputou a eleição, inclusive recentemente, em 2018. Então, Ciro Gomes é uma pessoa conhecida, alguém realmente que já passou pelo crivo da população, e a tendência é que venha mais forte, com mais experiência, com estratégias novas para tentar convencer o eleitorado brasileiro de que é o nome viável, e isso passa sim pelo estado do Piauí, pela nossa gente, para que as pessoas aqui tenham essa condição de avaliar essa opção. Mas realmente vamos saber qual será esse discurso adotado aqui por Ciro Gomes, o que ele vem a dizer, de que forma ele vai tentar convencer o Piauí, o Nordeste e o Brasil de uma forma geral. Edna, ouvindo aqui o Eliezer falar, me veio realmente uma ideia na cabeça, porque nós não somos o estado mais populoso da nação, mas encontram-se aqui no estado do Piauí, talvez, eleitores muito apaixonados por política. Se realmente você conseguir conquistar um eleitor piauiense, você pode contar com esse eleitor por várias eleições.
Então talvez seja esta a grande necessidade de estreitar laços, por mais que não sejamos a unidade da federação com o maior número de eleitores, mas aqui se encontra eleitores fiéis, que realmente trabalham, que podem ser cabos eleitorais bastante eficientes nesse processo de eleição, o que é muito importante em se definir quem vai ser o vencedor, né, Edna? Exatamente, ainda mais agora com a internet. Então, essa questão de número, né, o importante é que você tenha grandes multiplicadores, né, que os eleitores sabem fazer muito bem, mostraram nas últimas eleições, e as bases, enfim, os militantes, irem e multiplicarem o seu nome favorito, o seu preferido. Então, se Ciro seguir esse caminho, né, e a gente tem visto ele bem ativo nas redes sociais, ele também vai conquistar, como você diz aí, os apaixonados aqui do Piauí por política. Então, assim como esse é só o resultado desse início, desse pontapé inicial, desses grandes nomes, figurões da política e grandes representatividades que estão tentando conquistar o Nordeste. Quem já não tem seus eleitores fortes, ou sua grande fatia, está tentando conquistar. E quem já tem, tentando confirmar, como é o caso do presidente Bolsonaro, de Lula e agora de Ciro. Então, vamos ter a passagem desses fortes candidatos a candidatos, pré-candidatos, né, melhor dizendo, não oficiais, mas já na boca do povo. Então, se Ciro seguir o mesmo caminho, virá sim tentar conquistar mais eleitores e seguir então essa linha, né? Tentar conquistar realmente mais eleitores e confirmar, reafirmar o seu nome. Ele que está fazendo a estratégia, inclusive, de bater bem forte no candidato da esquerda, o ex-presidente Lula. E também Bolsonaro. O Ciro realmente está com a língua afiada. Olha só, gente, a superintendente de parcerias e concessões públicas, Viviane Moura, conversou com a nossa equipe de reportagem e fala sobre pretensões políticas e também de convites de partidos para a filiação. Vamos acompanhar o que ela disse sobre esses assuntos. Ainda estou avaliando, na verdade, assim, esse é um momento que a gente está trabalhando alguns projetos que são estratégicos, como o aeroporto de Parnaíba, estamos na fase de licitação do Zoobotânico, tem projetos que estão na fase final de estruturação e essa etapa de elaboração de estudos, ela demanda tempo e energia. Então eu estou dedicada 100% a isso. Claro, não vou dizer que não tenha esse diálogo e essa tratativa com relação à questão política. Acho até que, por conta do legado, por conta do que tem sido desenvolvido, eu fico muito feliz e muito honrada com isso, mas estou avaliando, ainda é um momento de avaliação, um momento de escutar mais do que falar, e lá na frente, quem sabe, né, decidir por uma candidatura e por um partido que consiga, de fato, juntar, agregar as minhas convicções ao que eu desejo, ao que eu penso do Piauí, ao que eu penso do nosso estado de Teresina, junto também com essa visão de futuro do partido que vai ser o partido aí, quem sabe a sigla para onde a gente vai. Seria uma candidatura a deputada que a senhora está pleiteando, tentando construir? Bom, eu imagino da seguinte forma, todo o meu trabalho na superintendência e esses projetos é um trabalho com muito foco em infraestrutura e serviço de qualidade. É uma pauta nacional, hoje eu represento nacionalmente a rede de PPP, e a gente tem muito diálogo com a Câmara, então talvez um alinhamento muito maior para deputado federal. Mas também é um ponto de análise, de convicção. Tenho que olhar primeiro pelos projetos que estão em andamento, esses que estão em execução, estou seguindo aí à risca todo o cronograma do Centro de Convenções para devolver, entregar o Centro de Convenções funcionando no prazo que a gente prometeu. E aí, paralelo a isso, aí é que vem a história de candidatura. Mas já pensa, já cogita, é um nome forte, um nome que está sempre muito próximo ao governador Wellington Dias, Eliezer Rodrigues. Como você avalia esse convite para a Viviane Moura? Já repercutimos aqui no Jornal do Dia News, no Política do Dia, que ela foi convidada, está sendo assediada pelo Solidariedade e também pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, Eliezer? É verdade, é interessante perceber a reação de alguns políticos. Quando não querem falar de eleição, dizem que não estão preocupados, que é uma hipótese descartada, que não serão candidatos. Agora, quando já se muda o discurso, aí nós observamos sim um
posicionamento mais direto. É possível, temos projetos, temos afinidades, esse caminho é uma alternativa, enfim, são expressões que já denotam uma certa intenção mesmo, algo que começa a se declarar, começa a aparecer, e é o caso da superintendente Viviane Moura, que notadamente se coloca como pré-candidata a deputada federal, como observamos aí. Lembrando que ela tende a ser beneficiada pela cota de gênero, por ser mulher. Os partidos precisam preencher essa cota de 30% e 30% dos recursos do fundo partidário devem ser investidos pela legislação em candidaturas femininas. E ela é uma mulher de destaque, é uma referência nacional hoje na execução de PPPs, tem trabalhado no Piauí, tem dado orientações a nível de Brasil e aí tenta capitalizar isso politicamente, se colocando. Eu tenho certeza que antes de tirar uma foto com o presidente de um partido, ela avalia se vale a pena estar naquele partido e assim ela vai analisando o melhor caminho e vai também ouvindo outros convites, outras propostas, mas o fato é que está neste cenário de pré-disputa eleitoral. Edna, achei muito legal o que o Eliezer falou, porque nós estamos no meio de uma política nacional que ainda é muito dominada pelos homens, que infelizmente precisamos ter essas políticas de inclusão para a garantia de cotas, a participação da mulher, mas é claro, nós estamos em um contexto em que a participação, a presença e o papel da mulher na política está sendo incentivado. Quando a mulher com certeza pegar gosto pela coisa, a gente não vai precisar dessas cotas, mas nós estamos diante de um perfil super interessante. As PPPs, parcerias público-privadas, alçaram Viviane Moura um grande destaque, não só no estado do Piauí, mas digo até internacional. Lembrando que a PPP da Nova Ceasa foi premiada pela ONU como a melhor PPP do mundo. Ela é muito competente, é muito educada, é simpática e tem um trabalho reconhecidamente efetivo. Todo mundo respeita o trabalho dela. Pense num quadro que deve ser muito bem disputado, porque Viviane Moura é um nome muito interessante. Lembrando que nós mulheres queremos também e temos esse objetivo de que essa lei das cotas ela não seja colocada nem reduzida, como alguns propõem, e nem que os partidos lembrem só das cotas, né? E como você disse aí, pegar gosto, que a mulher coloque o seu nome mesmo pela profissão, pelo desempenho, por ser uma mulher que está totalmente ligada às questões políticas e às suas bandeiras. Dito isso, digo que Viviane tem um nome muito forte mesmo, se destacou sim na questão das PPPs, as políticas aí que inovaram e trouxeram também, contribuíram e estão contribuindo para o nosso estado, tanto que, como você citou, conseguimos prêmios em nível internacional, por meio da ONU. Então, esse é um grande destaque, independente do gênero, mas marca muito para ela, que é mulher, como também você sublinhou, uma mulher de destaque por seu desempenho, por seu trabalho e também, é lógico, que conta a simpatia, Ela é uma mulher empoderada e por isso está sendo assediada aí pelos partidos e para ser candidata e já parece que se empolga bem, Tanto que fala já até em como se candidataria, Ou melhor, ao cargo que se candidataria. Então, acho muito importante que surjam nomes e existem outros nomes também, e é muito bom que as mulheres se coloquem. Ela está com a visibilidade, está num momento muito bom e poderá ter sim, se der continuidade a esse trabalho, é uma resposta muito boa, na minha opinião. João, só para a gente encerrar o nosso quadro de hoje, eu me lembro muito quando nós recebemos o material das assessorias de imprensa dizendo: Viviane Moura manifesta interesse em se filiar pelo PT, depois de Solidariedade. Viviane Moura é apontada como um dos nomes a fechar com Solidariedade para 2022. Todo mundo tem interesse neste perfil. Mas o que você acha, deputada federal? É uma pretensão um pouco ousada demais?
Não, Lívio, eu acredito que, como os colegas já afirmaram, Viviane Moura tem um trabalho destacado na área administrativa, na área da gestão e certamente para migrar para uma ala política, isso é absolutamente natural. Você também citou a questão da proximidade política que ela tem com o próprio governador Wellington Dias, o que facilita, sem dúvida nenhuma, o contato com muitos gestores do interior, que pode fortalecer, sem dúvida nenhuma, o seu nome para o ano que vem. E é claro que o próprio trabalho desenvolvido por ela no âmbito das PPPs, já gera para ela as condições políticas de tentar se viabilizar a uma vaga na Câmara Federal. Inclusive, já que a gente está falando da participação da mulher na política, o Piauí é um dos estados que proporcionalmente tem o maior número de mulheres representando na Câmara Federal. Afinal de contas, dos nossos 10 deputados, dos nossos 10 parlamentares na Câmara dos Deputados, 4 são mulheres, então é um ambiente aí que sem dúvida nenhuma está aí para ser conquistado realmente pelas lideranças políticas. Obrigado, João. Foi um prazer contar com sua participação nessa semana. Tá certo, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Edna, boa tarde, bom fim de semana para você. Lembrando que amanhã tem o Dia Rural. Exatamente, eu conto com todos vocês às 9 da manhã. Obrigado, Edna. Obrigada a todos, boa tarde, obrigada pela audiência. Obrigado, Eliezer. Boa tarde, bom descanso e até segunda-feira. Obrigado, boa tarde aos colegas, boa tarde aos telespectadores, bom final de semana e até segunda-feira. Política do Dia.